Foi passada uma missão para mim dentro de um projeto de unir os ministérios, de fortalecimento e edificação dos ministérios. E um tema foi passado de recrutamento do céu, amém? Porque a igreja, ela foi recrutada no céu. Quem sabe disso? Fomos selecionados para uma obra, para um projeto que já foi planejado desde o céu. E, infelizmente, às vezes a gente se pega no meio da nossa caminhada, meio que sem rumo, sem saber para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, onde a gente está. Então, a ideia desse projeto, o recrutamento do céu, que o diácono Arilton nos pediu para estar unificando os ministérios, a gente dar início a um projeto chamado Projeto Construir. Dá para vocês verem ali? Projeto Construir. E no Projeto Construir, o primeiro tema é recrutados pelo Senhor para uma grande obra. Amém? Então, você foi recrutado. Fala com a pessoa que está do seu lado assim, você foi recrutado. E o tema ali é o quê? Bem-vindos à obra. Amém? Então, o projeto, ele se dá, e a gente já começa com o entendimento que Deus é um Deus que já criou o fundamento desse projeto desde o início. E à medida que eu for falando os versículos, você não precisa se prender a eles, porque por eu já ter anotado aqui, eu preciso ser rápida, senão a ministração ela se torna muito longa, tá bom? Como é que eu sei que dentro desse projeto, o projeto de Deus para a minha vida, em qual eu já sou inserida, Deus é o fundador, ou Deus é o engenheiro desse projeto, né? A palavra do Senhor diz em Apocalipse 13:8, e adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação, desde a criação, o projeto já estava pronto. Entendeu? Deus estava criando, Deus estava fazendo a planta do seu projeto, mas lá no começo já estava pronto, porque nós temos um Deus que ele vem de eternidade a eternidade. Então, você foi recrutado por um projeto já pronto. Você não caiu aqui como, do nada, por acaso, sem propósito. Então, desde a criação, o Senhor já tinha um plano que era erguer uma igreja, erguer um povo, cujo o fundamento dessa igreja era o próprio Cordeiro vivo. Na fundação do mundo, Jesus estava sendo colocado como a base da igreja. Passa para o segundo, por favor. Então, a gente pode ver ali uma pedra angular, né? Nós já ouvimos, o salmista fala isso, que Jesus ele veio ser a base da fundação da igreja, o fundamento. O que é a pedra angular? Toda vez que vai se construir algo, você tem que ter um parâmetro principal, uma base para que aquilo ali que você vai erguer, ele tenha o apoio e a sustentação. Então, ali, o fundamento da igreja é aquele que está ali brilhando ali, que é o nosso Senhor Jesus. A base de fé que nós professamos é o Senhor Jesus, que a palavra chama ele da pedra angular. Então, Deus preparou o fundamento da obra desde o início. E um projeto que é infalível. Fala comigo, o projeto de Deus é infalível. Amém? Mas antes de eu falar de um projeto que é infalível e que você já sabe que você foi inserida nele, você foi inserido nesse projeto, Deus tem um plano, você está inserido nessa obra, eu queria citar um pouquinho de um projeto falível, um projeto que falhou, um projeto que afundou, assim como muitos projetos que são construídos por mãos de homem, que também afundaram. Eu senti o desejo de falar desse especificamente, porque esse projeto ele foi muito divulgado na época, e você vai lembrar. E justamente por esse projeto fazer 24 anos, é o tempo que eu sou de casada, me atentou muito, que esses dias eu vi um noticiário que esse projeto já estava dando 24 anos dele, do dia que ele aconteceu, que foi em 28 de fevereiro de 1998. Pode passar.
Eu não sei se vocês lembram desse projeto, um projeto que não deu certo, Palace 2. Vocês lembram desse projeto? Eu lembro que, né, na época, foi um fato noticiado que ficaram muito tempo falando sobre isso, né? Deputado federal Sérgio Naia, ele vai como dono de uma empresa, constrói o prédio. Olha que é interessante, que seria um sonho se não tivesse virado um pesadelo. Ali no anúncio do prédio, do Palace 2, dizia assim, que seria um apartamento com 3 quartos, varanda, para frente da praia da Barra da Tijuca. Olha só o sonho sendo mostrado, né? Quem aqui hoje não gostaria de morar, né, na frente da Barra da Tijuca? Pessoas que gostam de praia, né? Mas, assim, financeiramente é uma ostentação, né? Então, na época, não foi diferente. 120 famílias investiram nesse patrimônio aí, gastaram dinheiros e num prédio que foi criado por Sérgio Naia para ser um lugar que, segundo a visão das famílias, fosse um lugar que trouxesse para eles um bem-estar, trouxesse para eles conforto, trouxesse para eles muitos sonhos, né? Muitas ilusões, um projeto de homem. O que a gente aprende aí com esse projeto é que muitos sonhos foram depositados em algo que o fundamento era vulnerável, o fundamento era instável, né? Na época, se diz que ele tinha um período de 5 anos, que era o prazo de entregar o projeto, que seria de 90 a 95. Aí o projeto ele demorou um pouquinho, né, passou do período, e a gente já vai seguir mais para vocês entenderem melhor. E à medida que a perícia, eles foram vendo, eles foram encontrando na estrutura, né, do prédio algumas irregularidades. E, com isso, eles já tinham sido advertidos sobre essas irregularidades, mas continuou os trâmites normais desse projeto, até que, eu vou seguir aqui no estudo para que vocês possam entender melhor, 120 famílias que perderam bens materiais, entes queridos perderam 8, que foram 8 mortes, um sentimento de total abandono e descaso, não só do criador do projeto, que foi o deputado, que hoje é falecido, 10 anos depois desse desabamento ali que aconteceu, que eles tiveram que acabar, destruir o prédio, e ainda, porventura, as famílias já abandonadas, sem ter os recursos devolvidos, ainda o dono da construção ainda morreu. Imagina o desespero dessa família agora, a gente não vai ter esse retorno. O que acontece que, desde esses 10 anos que ele morreu para cá, eles ficaram aguardando algum bem deles ser vendido para poder arrecadar dinheiro satisfatório que fosse suprir o prejuízo dessas famílias. Ainda que também o dinheiro não substitui quem morre, né? Então, a gente vai pesquisando, a gente vai ver o rastro de uma má estrutura, de uma má escolha, de fundamentos que são fracos, pode acarretar na vida das pessoas. Pessoas que na época eram idosas, hoje em dia já nem vivem mais, ou seja, ainda até hoje, com 24 anos após, eles ainda nem receberam aquilo que eles deveriam ser ressarcidos disso aí, que ainda está em processo judicial. Então, o fundamento. E, com isso, eu pude trazer um ensinamento muito bom para a minha vida, e eu sei que vai ser para você também. O que nós precisamos ter como base sólida em uma construção? A gente, para saber aquilo que é certo, a gente precisa tirar um modelo de algo que é errado. Então, eu primeiro precisei mostrar para vocês um projeto que não deu certo e o porquê que ele não deu certo. Porque isso aí vai se enquadrar na nossa vida. A gente já começa falando que Deus ele é um engenheiro que fez um projeto que deu certo, que é a igreja, amém? E daqui a pouco eu vou falar para vocês porque que a igreja deu certo. Mas eu preciso citar o que foi identificado aí desse desastre. Que eles precisaram derrubar o projeto, banir o lugar, o projeto, e pessoas sofrem esse dano tanto financeiro
como emocional afetivo até hoje. De pessoas que na época entraram em depressão, pessoas que tentaram suicídio, 120 famílias que até hoje ainda não receberam nada, ainda está se sentindo abandonado. Por causa de quê? De um fundamento ou de um alicerce errado, né? O que a gente tira disso aí? A gente estudando um pouquinho, no quarto slide, a gente vai aprender segundo os peritos no assunto. Vamos tentar entender o porquê que esse prédio caiu, o porquê que ele desabou, né? Então, nas etapas da realização da planta, ou do fundamento do prédio, ou de qualquer obra, seja de uma casa, tem 3 tópicos básicos que precisa ser avaliado. Pode passar. Etapas para a realização de uma planta de uma obra. Primeiro, o cálculo. Segundo, dimensionamento. E o terceiro é o detalhamento. Aí vocês vão ver ali a parte específica dos lugares que caíram. Daqui a pouquinho eu vou falar por que eu separei só aquela parte ali para você ver. Então, toda obra, seja ela qual for, a dimensão que ela tiver que tomar, o engenheiro ele tem que sentar e tem que fazer o cálculo, o dimensionamento e o detalhamento da obra. Então, a gente pode ter aqui o cálculo como um planejamento, amém? Você não pode sentar para fazer algo grande, que tem uma proporção muito grande, sem um planejamento. Eu tenho que calcular aquilo pelo qual eu vou fazer. Dá para entender? Outra coisa, no dimensionamento, que é o 2, você tem que saber até onde você precisa ir. Ó, eu vou fazer uma obra, vou calcular, mas o meu espaço, o meu perímetro é até ali, aquela pilastra. Isso aí é o dimensionamento. Então, o cálculo que eu tenho que fazer é até aquela pilastra ali. O dimensionamento é o foco da minha obra. Ó, dali eu não vou passar, ou daqui para lá. Esse é o dimensionamento de uma obra. Terceiro, o detalhamento. O que seria? O detalhamento é o acabamento. O detalhamento é aquele zelo. O detalhamento é aqueles possíveis erros da obra que você tem que fazer uma repescagem, amém? Você tem que vir assim, ó, isso aqui não veio certo, isso aqui é para fortalecer. Então, o detalhamento ele é o fechamento de uma grande construção, de uma grande obra antes de ela ser entregue pronta, considerada pronta. É o detalhamento. Então, a gente estudando, a gente vai ver onde houve o erro nesse prédio aí que foi desabado. Precisou ir ao chão, né? Segundo o laudo criminal, o erro das deformidades do prédio, ele se deu na última etapa, detalhamento. Quando transformado o projeto em desenho, ele passou para o desenho, aí para facilitar e acelerar o trabalho do mestre de obra, porque a obra estava em atraso, com isso na pressa, mal calculado, planta foram projetados para suportar 480 toneladas, mas por uma falha do detalhamento foram executados para suportar somente 230 toneladas. Então, a obra que foi feita, que seria feita para suportar 480, por causa da pressa, né? Lembra os detalhes que eu falei? Só suportou 230. E foi aonde começou 2 pilares, né? 2 pilares, que é o 44, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu cheguei a anotar isso. 2 andares somente, que já teve o primeiro desabamento. Quando desabou, eles mandaram as famílias começarem a tirar as coisas e desapropriar o lugar. Mas, com isso, eles falaram, vai lá rapidinho para tentar pegar os bens, aqueles mais apegados aos bens materiais, vão lá para tentar pegar alguns bens. Foi aonde ele desabou e 8 pessoas. Aí, com isso, eles deram o óbito na obra. Foi quando, no final de fevereiro, né, se eu não me engano, dia 28 de fevereiro, eles implodiram o prédio. Aí a gente conhece essa história, sendo que o erro do calculista, pois ele responde na sua planta com a sua assinatura. Ou seja, o projeto que não dá certo, querido, o calculista, aquele que sentou e planejou ele sempre vai responder. Porque a responsabilidade daquilo que ele vai fazer é muito grande, envolve vidas.
Porque a fundação não é só para seu próprio uso. A fundação ela é também para famílias, e foi isso que aconteceu ali. Aí a gente precisa entrar agora no plano que foi infalível. A gente falou de um plano que foi falível, pegamos a deixa dele, e a gente vai entrar agora no infalível, o slide 5. O plano infalível de Deus. Deus, ele vem e funda a igreja com um plano infalível. Aí eu vou ler para vocês, em Hebreus 1, do 1 ao 14. Por que o plano de Deus é infalível? Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Porque o qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministradores labaredas de fogo. Mas do Filho ele diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E com um manto os enrolarás, e será mudado. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são, porventura, todos eles ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Jesus ele é colocado como fundador e o principal da igreja, aquele pelo qual a igreja professa a fé nele. Estudioso, Moody, teólogo evangelista, que foi um sapateiro, abriu mão da sua vida e da sua profissão para ser teólogo estudioso da palavra e dos princípios de Deus. Ele, fazendo menção a essa referência do Deus Criador, ele fala algo que eu achei muito interessante para a gente estudar. O resplendor que o mundo recebe do próprio caráter de Deus em Cristo. Ele é o ser essencial de Deus. Ele é também criador. Tanto a palavra criadora quanto o sustentador. Aquele que está sustentando todas as coisas. Criação e preservação são realizadas por Deus em Jesus Cristo. Pela palavra do seu poder. A palavra do Filho é o poder de preservar e sustentar todas as coisas. Maravilha, hein? Jesus ele veio para sustentar o plano do Pai. Eu posso ver Deus hoje tentando trazer para nosso entendimento de uma construção o engenheiro que tem um plano que calcula e envia seu filho para construir, para trabalhar e para fazer, para edificar. A igreja edificar o seu plano. Daí então nós vamos ver o engenheiro Deus agindo em todas as eras. Pode passar. O Deus que planeja e envia seu filho para executar a sua obra, agora ele calcula, vai para o próximo slide. Deus que calcula, Isaías 55. Assim será a minha palavra. Não, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus que calcula.
Um Deus que dimensiona, Isaías 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Agora é um Deus que é detalhista. Disse-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Nós temos no nosso Senhor todo o plano de um engenheiro. Que ele senta, ele planeja, ele calcula a sua igreja, ele dimensiona a sua igreja e ele diz assim, eu estou velando. E porque eu estou velando, eu estou cuidando, eu vou cumprir o meu projeto. Amém? E a gente vai ver na era da igreja, a gente vai ver na história esse Deus trabalhando. De passo a passo a gente vai entendendo. 7º slide. Aí a gente entende agora algo que acontece no meio da história da igreja. Do início que Deus planeja, que Deus prepara tudo para a igreja, em determinado momento houve um homem chamado Davi, que vai diante do Senhor, ou diante de um profeta, e fala assim, como eu gostaria que Deus saísse no meio das tendas. Ele quis construir algo para Deus, porque o homem, ele pensa que ele pode construir alguma coisa para Deus. Mas aí ele vai e tenta, né? 2 Samuel 7, do 1 ao 5. Sucedeu que, estando o rei em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, eis que eu moro em casa de cedro, Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai, e diz o meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Foi uma pergunta. Por que Deus faz essa pergunta? Porque Deus sabia que por mais que ele estivesse ali no meio do povo, ainda assim ele não edificaria o povo. Por quê? O homem, ele tenta pegar Deus, um Deus que é criador, um Deus que a mente dele vai longe, ele tem projetos grandes, não é assim? E o homem acha que ele pode conter Deus dentro de algum lugar, de um espaço físico. Ele tenta, na sua pequenez, né, na sua até boa intenção, colocar Deus. E essa época a gente vai entender aí os tempos. A gente vai ver quando Deus ele ficava no tabernáculo através da arca. Depois, o plano de Davi, ele se segue, mas não através dele. A gente já conhece a história, através de Salomão. Salomão ele vai, edifica o templo. E ali, Deus, mais uma vez, trancado dentro de 4 paredes. Agora, queridos, entendam uma coisa comigo. Como que um Deus que é criador, como que um Deus que tem um cálculo de um plano maravilhoso, um plano que é eterno, um plano que vai além das nossas condições e das nossas, da nossa maneira de ser, né, infalíveis, pode conter Deus dentro de alguma parede. Foi isso que Deus falou. Quando Deus perguntou aqui, ele deixou essa pergunta, foi nesse sentido que ele quis dizer. Tudo bem, você pode fazer, mas Deus não se contém dentro de 4 paredes. Ele não fica. Nunca foi a intenção de Deus ser contido dentro de 4 paredes. Ainda que na era foi suficiente, foi satisfatório. Mas Deus ele continua trabalhando e operando no nosso meio, né? Então, Davi tenta dar uma ajuda em Deus, no seu planejamento, né? Então, deu certo até certo ponto. Pois o que Deus tinha para Davi não era algo temporal, era algo eterno. Porque se Davi tivesse pensando só no momento em que ele vivia, porque ele não tinha entendido a promessa, ele achava que para ele estava bom manter Deus ali. Mas o que Deus tinha, o reinado que Deus tinha para ele, era algo para sempre. Era algo que iria se estender. O projeto que Deus tinha para ele não alcançou só Davi, não alcançou só a sua linhagem, alcançou a gente. A gente está aqui por causa de um projeto eterno e um projeto que foi infalível, né?
Então, Salomão idealiza o projeto, mas nosso Deus não cabe em 4 paredes. Não tente, queridos, isso aqui foi uma observação que eu botei aqui, colocar Deus em 4 paredes. Se na sua vida e na obra que Ele tem para fazer na sua vida, você está condicionando a Ele a isso, é só isso que Ele vai ser para você. Porque Ele tem coisas maiores para a sua vida. E às vezes a gente pega Deus e coloca Ele assim. A gente quer ajudar o plano, quer ajudar no projeto, mas a gente coloca Ele dentro de 4 paredes. A gente limita Deus, né? Então vamos lá, uma observação. No Antigo Testamento, o povo só procurava Deus para resolver problemas. Por quê? A partir do momento que eu tenho Deus ali isolado, acaba virando um costume e um ritual, amém? Eu estou com um problema, eu vou lá e choro, reclamo, e Deus vai resolver o meu problema. A gente acaba condicionando Deus aos meus problemas. Então, no Antigo Testamento, eles não tinham interação com Deus. Eles não tinham proximidade. A gente vai ver em várias passagens na Bíblia, cujo Deus ele se manifestava, e a forma de Deus se manifestar era tão gloriosa, era tão grande, que em vez do povo se aproximar, o povo temia Deus, tinha medo de Deus. Não tinha aquela aproximação. Por quê? Deus era longe, Deus estava longe. E todas as vezes que Deus tentava se expressar, e na manifestação da sua glória, imagina um Deus criador, a forma com qual ele vinha, as pessoas tinham medo dele. Tanto que existem alguns teólogos que às vezes eles ministram sobre isso, a crise da igreja, do Deus do Antigo Testamento não ser o Deus do Novo, pela forma de manifestação. E é o mesmo Deus que agiu em determinados momentos de forma diferenciada, porque o que o povo buscava era aquilo. Deus está ali, Ele é o resolvedor dos meus problemas, mas, Senhor, não vem aqui não. Então, as paredes criaram bloqueio de interação do Deus do projeto para aqueles que foram inseridos no projeto. Amém? Então, o povo temia Ele e não amava e não buscava Ele na sua inteireza, vamos dizer assim, né? Aí agora Deus, ele conhecendo o futuro, aí eu vou falar sobre um 8º slide, que vem depois desse. Aí o que ele faz agora, queridos? Tentando dar uma recapitulada na história, né? Agora Deus pega e fala assim, sabe de uma coisa? Tentaram edificar uma casa para mim e não deu certo. Agora eu quero edificar a minha casa. Eu vou colocar a mão no projeto. Ninguém vai fazer isso para mim, eu mesmo vou fazer. Eu vou colocar. Porque as tendas foram construídas por homens. O templo foi construído por mão de homens, guiados por Deus, porque a palavra de Deus diz que um espírito de sabedoria de Deus conduziu na construção das tendas, na construção do templo. Mas Deus pega e fala assim, eu preciso trazer eles para mim. Eu preciso ter eles de verdade. Eu preciso ter o coração deles. Aí o que o Senhor faz? Ele edifica a sua própria casa. Ele é o edificador da sua própria casa. Hebreus 3 ao 4 já é o suficiente. Fala assim, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Quem é maior? É a casa ou é aquele que edifica a casa? Quem é maior? É o templo ou é aquele que está dentro do templo? Quem é maior? É o tabernáculo ou é aquele que a chama, o fogo vinha na hora do holocausto da oferta? O povo de antigamente não entendia isso. Quem era maior era o Deus, não era o templo, não era a tenda. Agora ele fala assim, agora eu vou habitar, eu vou edificar a minha casa. E eles vão perceber que não é a casa o que importa, é quem está na casa. É quem está dentro da casa. Então, Hebreus ele fala isso, porque ele é tido por digno tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Ele é que edifica a casa, não é assim?
Hebreus 8:10, porque esta é a aliança de que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. O engenheiro que agora ele não quer ser só o criador, ele não quer ser o construtor. Agora ele quer ser aquele que entra na casa e mora na casa. Dá para a gente entender a diferença? Uma coisa é a gente ter Deus como criador, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que arquitetou, aquele que calculou. Outra coisa é a gente ter o Deus que fundou, o Deus que criou, o Deus que edificou dentro da casa. Ele sai de uma posição para morar, ele sai daquele que cria para ser aquele que mora. É isso que ele fez conosco, queridos, através de Jesus Cristo. Ele sai de dentro do templo, ele sai de dentro das tendas para morar dentro das nossas casas. Quem é a casa de Deus? Quem é a casa que está sendo edificada por Deus? Sou eu e é você. E aqui dentro, ele edifica. Aqui dentro, ele trabalha. Aqui dentro somos edificados e fundamentados. Através do quê? Através da sua palavra. Através do seu poder. Não é isso? Próximo. Somos sua casa. Eu sou sua casa. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Efésios 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Efésios 2:21. Agora eu vou dar um tempinho. Você sabe que você é a casa, amém? A gente vai dar uma pausa para a gente lanchar, porque aí quando eu voltar você vai saber o porquê que você é a casa e o que você precisa fazer com essa casa, amém? Vamos ao lanche. Vamos lá? Então nós concluímos, a primeira fase falando sobre que nós identificamos que agora nós somos a casa. Que Deus veio agora para morar dentro dessa casa e edificar essa casa. Ele não é mais o criador somente, aquele que me criou, aquele que me fez. Agora ele está dentro de mim para edificar a minha casa. Sou construída por ele. E a partir dessa construção eu também construo, porque é assim o processo. Deus constrói dentro de mim, fundamentado no Senhor, que é o fundamento da minha fé. A palavra do Senhor diz que a nossa fé é baseada em Cristo Jesus. E o fundamento dessa fé vai me fazer crescer. Automaticamente, quem cresce, expande, amém? Então, é uma obra contínua. Então, lembra que eu falei do projeto falido e um projeto que não falha, Um projeto que foi de destruição e um projeto que não falha, que é o projeto de Deus. E a igreja, ela precisa se posicionar dentro desse plano, dentro desse recrutamento. Fomos recrutados pelo Senhor do céu, uma igreja fundada na palavra, fundada em Jesus. O Senhor planejou, Deus planeja, Ele bota teu filho para executar esse plano. E através desse plano, eu e você estamos inseridos. A igreja precisa entender de uma vez por todas que ela não pode ficar olhando a extensão das coisas por fora. Ela está inserida no projeto. O dia que a gente entender isso, de fato, que nós somos o projeto, não estamos no projeto, nós somos o projeto, as coisas vão ir melhor, vão fluir melhor. Deus tem uma obra na sua vida. Não, Ele não tem. Eu sou a obra. É diferente. Ele não tem. Sabe por que Ele não tem? Porque já está pronto. Ele fundou um plano que não tem defeito. Ele é perfeito. Então, a forma da gente se ver, a forma da gente se enxergar dentro desse plano vai fazer toda a diferença. Então, a gente precisa se achar nesse mundo de fé, gente. Quem eu sou? A gente tem que parar com essas crises existenciais.
Não, a obra é só na vida da Dilma, não, a obra é só na vida da Marcinha, não, a obra é na igreja e dentro da igreja e dentro da gente. Somos inseridos aqui, amém? Então Deus agora ele habita e a obra dele é contínua. Você sente queimar dentro de você a obra de Deus? Porque quando Deus está trabalhando dentro da gente, a gente sente. O tempo todo. Deus está fazendo alguma coisa, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está fazendo. Ele está construindo alguma coisa dentro de mim, Ele está edificando alguma coisa dentro de mim. Né? Que agora ele não está mais preso em paredes. Agora ele não está mais preso em paredes. Ele está onde ele está onde tem vida, onde tem trabalho, onde tem ação. O Espírito que moveu o mundo inteiro, que fundou o mundo inteiro, está dentro de nós. Entenda, o Espírito de Deus que fundou o mundo, que criou o mundo, é Ele que está dentro de você. Olha como isso é grande. Não tem como dar errado. Fala, eu não sou um projeto falido. Eu não vou afundar. Amém? Ô, glória! Dá uma salva de palmas aí, querido. Então, porque eu sou casa, é isso? Agora, quem está aí para poder passar o outro? Se eu sou a casa, eu tenho que tomar cuidado com essa casa. Se ele está edificando algo aqui, ele está trabalhando algo dentro de mim, né? 1 Coríntios 3,10 vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, apóstolo Paulo falando, como sábio arquiteto. Queridos, a diferença de um engenheiro para o arquiteto. Paulo era muito sábio. Ele não falou que ele era engenheiro. Então, ele não está falando aqui que ele é o dono da obra, amém? Ele está dizendo que ele é aquele que ajuda na obra. Então, ele está falando, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Ele senta e calcula. É isso que ele está dizendo. Ele ajuda ali a calcular, a planejar o fundamento. E outro vem e edifica sobre ele. Ele está falando de um trabalho assim, ó, da obra, é mútuo. Um dá um fundamento, um faz outra coisa, outro edifica, mas aí ele fala aqui, outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Por que Paulo fala isso? Veja cada um como edifica. O fundamento é um só, Cristo. Ele é a pedra fundamental da nossa fé, amém? Ele é a nossa base. Ele é aquele nosso ponto, nosso foco. E agora a gente sabe disso, amém? Mas entre o saber e o fazer, de acordo com aquilo que eu sei, é um passo bem grande, né? Então, ele é meu fundamento. Mas o que eu lanço sobre esse fundamento é o que vai dar a ênfase de como eu vou conseguir continuar essa obra. Eu preciso que passe o outro slide. Tem alguém aí? Então, ele está dizendo, ó, eu, como um sábio arquiteto, que estou dentro do plano dessa obra, desse projeto, né? Eu coloco o fundamento, o outro edifica, mas toma cuidado. O que eu lanço sobre o projeto que Deus me colocou, o que Deus me incluiu, o que eu lanço? A gente aprende, quando a gente fala lançar, muito Gálatas 6, que fala sobre semente, né? Aquilo que eu lanço é aquilo que eu colho. E é assim a obra também, queridos. Eu não entendo tanto assim de obra, mas eu tenho certeza que se a gente for emassar uma parede, eu vou usar cimento, areia, mas tem a quantidade certinha. Se eu colocar alguma coisa errada ali, uma quantidade errada, quando eu for emassar, vai dar ruim, né? Vai dar rachadura. Lá na frente a gente vai ter o desastre, as consequências da obra, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu lanço. Então a gente está na obra, está a pleno vapor, e a gente não tem o entendimento que o fundamento da nossa fé é algo forte, é algo firme, é algo eterno, e a gente não pode lançar qualquer coisa. Temos que lançar com sabedoria. O lançar aqui está falando sobre ações, sobre atitude. O que coloco, ou o que mostra, o que exemplifica a minha fé. Aí fala dos maus costumes, aí fala de pecados, aí fala de várias coisas que eu poderia citar aqui para você, filho. Mas isso aí é algo que você fica na sua mente, que o Senhor trabalha ao seu coração. O que eu tenho lançado? O que eu lanço? Como eu edifico? Como eu edifico aquilo que o Senhor dá nas minhas mãos?
para ajudar e cooperar nessa obra? Como eu edifico? Eu edifico com palavras contrárias, eu edifico com fofoca, eu edifico com contendas, eu edifico com invejas. Como eu edifico aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida para a obra, para o projeto? O fundamento é ele é inegociável e ele é infalível. Mas e a forma com que eu edifico sobre ele? Né? E como eu construo? Ele deixa essa reflexão para a gente. 3 princípios básicos. O que eu lanço, como eu edifico e como eu construo. Porque a obra é até que Jesus venha, amém? Até que a obra dele na nossa vida se cumpra, ele vai cobrar da gente como a gente construiu, o que a gente fez, né? Significado da palavra fundamento quer dizer, no substantivo masculino plural, fundamentos é igual. Reunião dos conhecimentos ou daquilo que sustenta uma teoria, tá? O substantivo masculino plural, fundamentos. Reunião dos conhecimentos ou daquilo que sustenta uma teoria, um sistema ou uma religião. No caso, a nossa religião é fundamentada na fé que nós temos, a fé salvadora, né? A fé salvífica do nosso Senhor Jesus, pela graça que nós não merecemos, né? Não merecíamos e não merecemos. Essa graça, ela me coloca num plano espiritual que eu não tinha nem direito de estar lá. Então, assim, nós temos um fundamento, que é a nossa religião, fundamentada na crença do cristianismo, né, da mensagem de salvação por meio de Cristo Jesus. Então, a palavra fundamento é aquilo que você fundamenta seus conceitos. É aquilo que você fundamenta uma teoria ou uma religião. Existem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, inserido dentro do contexto da obra da igreja e não sabem nem o que ela acredita. Então, nós temos que ter a base forte da nossa convicção de fé. E eu deixei alguns exemplos aqui para a gente, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Eu vou dar um exemplo básico, que no Antigo Testamento, o fundamento deles, o fundamento da crença deles era as leis e os costumes. Não era assim? Uma lei foi colocada para o povo, porque o povo não podia andar desgovernado, né? Porque a lei só é colocada para que se cumpram aqueles princípios, porque senão o povo fica à mercê deles mesmos, né? Tanto que o pecado ele vem, o pecado para ser denunciado tem que ter a lei para apontar, não, isso é pecado, senão a pessoa não sabia nem que estava pecando. Então, a lei e o costume. No Antigo Testamento, a base forte, o fundamento deles era a lei. Se não tivesse na lei, segundo o costume, aqui está falando da lei de Moisés, né? A lei do Antigo Testamento. Então, a base forte deles era a lei. Tanto que era que para eles quebrarem o paradigma, né? Ou o conceito que a lei saiu da tábua para entrar no coração, foi muito difícil. Nem todos creram nisso. Muitos ainda creem na lei do papel, da mensagem do Antigo Testamento. Eles não acreditam que hoje a lei ela mora dentro de nós, através de Jesus Cristo. Mas é o fundamento da fé deles, amém? Então, aquilo que eles acreditavam era aquilo que eles viviam. Nós precisamos saber em que a gente acredita. Não é isso? Então, na lei deles, a religião dava o escape e o livramento para eles, era o suporte da vida deles, né? Tiago 1:27 vai dizer assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, as suas tribulações e guardar-se da corrupção desse mundo. Ele está querendo dizer que a principal lei para eles, imaculada para Deus, é essa: visitar órfãos, cuidar daquele que necessita, das viúvas e se guardar ou não se contaminar com as coisas desse mundo. Ele está querendo dizer que a lei não está só em tábuas, não está só em pedras, está em ações. A lei se dá em ações, em atitudes, né? Pergunta importante para nós nessa noite: o que sustenta a sua fé? Qual é a base da sua fé? Você precisa ter isso. Você precisa ter isso firmado na sua vida. Você, como igreja, você precisa dar testemunho daquilo que você crê.
A própria palavra diz, né, o que as pessoas vão dizer quando perguntar a você sobre a sua fé em Pedro, né, que ele fala isso. Não é isso? Primeiro, básico, importante, crer que Deus é o Pai e Criador Supremo do Universo. Fundamento principal para a nossa vida que a gente precisa ter no nosso coração. Jesus Cristo é o primogênito do Pai. João 1,18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio, sabe o que é seio? Presença do Pai, se o revelou. Então, Deus é o Pai que foi revelado pelo Filho. Amém? Isso você precisa saber. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que hoje está dentro desse projeto de Deus e habita em nossa casa espiritual para nos ajudar nessa construção, edificar a nossa vida. Ele é aquele que faz a execução do plano de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, próprio Deus, no Espírito, está dentro de nós. A base principal para a nossa fé. Tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas se você só gravar isso aí, ninguém te engana mais. Amém? Outro. Se você tem a base, eu não sei se ali vocês estão conseguindo ver, porque eu estou sem o meu óculos. Dá para ler? Eu acho que a luz aqui atrapalhou um pouco, mas eu vou ler para vocês. O Espírito... Isso. Por isso você precisa saber qual é a base da sua fé. Quem sabe qual é a base da sua fé, não é enganado, amém? Quem sabe quem é o Deus que ele serve, não é enganado. Quem sabe quem está dentro de si, não é enganado. Mas a palavra não nos engana. A palavra diz que nos últimos tempos, e nós temos vivido esses últimos tempos, não é isso? Que está em 1 Timóteo ali. E também tem em 2 Timóteo 3, do 1,5. Ali está falando, cuidado com os destruidores da obra. Aqueles que vão vir no meio da sua obra, no meio da edificação, para você parar de construir ou lançar enganos no fundamento da sua obra. Aquilo que você está lançando sobre a obra, não ser engano. Tem que tomar cuidado com isso. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, eu vou ler para vocês, tá? Que também faz parte desse slide aí. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com a aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Nos últimos dias, na obra que o Senhor nos selecionou do céu, espíritos enganadores virão para que nós comecemos a lançar sobre o fundamento da nossa fé aquilo que é errado e aquilo que é engano para destruir a obra. Então, a gente, como igreja, você que trabalha em ministério, você que cuida de algum ministério, você que está aqui como igreja, entende que o Senhor tem um plano para a edificação da igreja, precisa vigiar. Fala com o seu irmão aí, vigia, irmão. Os dias são maus. E Deus vai nos cobrar do que nós temos lançado. Não é isso? Que você... Tá. Então, entretanto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem.
traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Quer falar algo, pastor? É só para repetir. Deu uma lição aqui para vocês, queridos, que é para você se afastar mesmo, tá? E Deus, se você não se afastar, Deus vai cobrar isso de você. Porque Ele está falando para você se afastar. Então, toma cuidado. Vamos lá? Agora a gente vai para outro. Isso mesmo? Falei dos espíritos enganadores. Agora também tem aqui o que seriam eles. Eu dei só 3 exemplos. É muito, né? Então, cuidado com os destruidores da obra. Aí eu coloquei ali, o 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, foi o que eu li. No exemplo dos enganos é o dinheiro, né? Você vai ver ali que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Você vai ver um coração preso ao dinheiro. E ali eu botei a grande prostituta, que está lá na Babilônia, né? Que é o engano da religião, a falsa religião. Toma cuidado, queridos. Esse tempo que a gente tem vivido, tempo de muito liberalismo, né? Que as religiões têm se confundido e elas falam que, mas Deus é amor. Esse Deus aí que vocês pregam é um Deus carrasco. Deus é amor. Aí Deus é amor, Deus aceita tudo. Vocês acham de verdade que o Senhor construiu uma igreja forte, uma igreja que não vai desmoronar, para qualquer um vir e destruir o fundamento que Ele teve trabalho para fazer? Não. Então, tome cuidado com o engano das religiões, tá bom? Que tem se entrado o liberalismo. É a igreja inclusiva, a igreja que tem tentado entrar com a normalidade dentro da igreja verdadeira. Quando o apóstolo fala sobre aquele que coloca o fundamento, e ai daquele, cuidado com o fundamento que você lança, é sobre isso que ele está fazendo. Não aceite aquilo que não é de Deus para aquilo que você tem colocado na edificação da sua vida espiritual. Vigia, tá? Não aceite nada que venha com tanta facilidade na sua obra. A obra é trabalhoso. Se as coisas vêm com muita facilidade, desconfia e não abraça o que o mundo tem pregado da religião falsa. Peça sabedoria a Deus sobre isso, tá? Então, Deus ele nos mostra a todo tempo sobre os enganos da obra e que nós temos que tomar cuidado. Vamos agora para a chegada de Jesus na Terra. E por que ele chega na Terra? Vocês vão conseguir ler aí agora? É por causa da luz. O slide normalmente tem que ser no escuro. A chegada de Jesus na Terra. Eu leio para vocês. Então, o plano de Deus perfeito, infalível, que ele coloca Jesus como aquele que é o fundamento da igreja. Então, vocês vão ver desde o primeiro slide que eu coloquei sobre o Palace 2, qual era a forma com que se construía algo muito grande, amém? Então, a igreja foi levantada pelo Senhor para algo muito grande. E essa igreja é você está inserida. Então, Jesus, quando ele chega na terra, primeiro o que ele faz? Ele calcula. Sabe onde a gente vai ver isso? Quando Jesus calcula? Mateus 9,37 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, olhe para os campos. A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Olha nosso Jesus aí, gente. Ele pisa na terra com o plano do céu. Quando ele pisa ali, ele começa a exercer o seu ministério. A primeira coisa que o nosso Senhor faz, ele calcula. Que ele já veio preparado para aquela grande obra que ele ia deixar um legado ali, né? Então ele vai e fala, olha, é muito. Ele faz o cálculo. É muito grande. Poucos são os trabalhadores dessa seara. Então, ele calcula e planeja a igreja. E dentro desse cálculo, ele vai dimensionar e fundamentar a igreja. Aí eu vou ler algumas coisas para você desse fundamento que ele dá para a igreja. Ele vai deixar como legado. Mateus 16.
Ele deixou para a gente dar continuidade àquilo que ele começou aqui. Mateus 16, do 13 ao 19, vai dizer assim: E chegando Jesus à parte de Cesaré de Filipos, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes aos homens ser o Filho do Homem? E ele pergunta. E eles disseram: uns João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu, respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra serás ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia. Aqui, quando ele chega, ele calcula, ele vê a dimensão, e ele chega para os seus apóstolos, agora ele deixa para os apóstolos o fundamento principal de crescimento para a igreja, para o plano, para a continuidade da igreja. Quando que ele deixa isso? Quando ele chama Pedro e ele pergunta. E ele fala: o que as pessoas, quando me olham, elas falam de mim? E ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desde a história da igreja antiga, alguns estudiosos vão dar 3 interpretações para essa passagem. E é de suma relevância a gente, como igreja, professa a fé no cristianismo, saber o porquê Jesus fala isso para Pedro. Porque a partir daí também vem o engano da Babilônia, né? da grande Babilônia. Né? 3 interpretações fundamentais na história da igreja, onde a última é a nossa base de fé. A primeira é quando essa passagem, né? Pedro, tu és rocha, ou tu és pedra, ela traduzida no latim, Pedro é a pedra onde a igreja está. Então, a igreja católica pega essa tradução pro latim, colocando o fundamento da igreja a partir do apóstolo Pedro, né? E depois do século 300 para cá, que até então a Igreja Católica, como ela hoje, ela ainda não existia. Antes disso, a igreja era conhecida como a Igreja Universal, tá? Porque a palavra universal queria dizer todos os cristãos juntos. Até então, a Igreja Católica, como ela existe hoje, que tem o Papa, que é o líder espiritual. A palavra papado quer dizer que é o pai, que é o Abba, que ele é o papai da igreja. Né? A palavra vicário de Cristo, a igreja católica diz que o Papa ele é substituto de Cristo. A gente vê que é uma heresia, que é um engano. Então, a igreja ela pega essa mensagem de Cristo aqui para Pedro, traduz no latim, que era a linguagem comum da época deles, e fala que a igreja foi fundamentada em Pedro, o que é uma mentira. Por quê? A gente vai aprender daqui a pouco por que isso aí é mentira. Tá? Então, eles traduzindo dessa forma, eles falam que a igreja está onde Pedro está, ou seja, onde tem um Papa, onde tem um líder religioso da Igreja Católica, a igreja está. Então, a igreja dependeria dele, não depende de Jesus, depende do Papa. Tá? A segunda ideia seria que essa mensagem está relacionada a nós sobre a confissão de Pedro. A igreja é levantada nessa confissão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não deixa de ser verdade que nós sabemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E a igreja foi fundada através dele, mas ainda não é essa a ideia. No terceiro, é quando Jesus, o próprio Jesus, ele diz assim, tu é pedra. Ele fala para Pedro. Tu és Petros, que é o original da linguagem da época, que foi no grego, que quer dizer fragmento de pedra. E sobre esta pedra, Petra, Jesus, a principal, edificarei a minha igreja. Pedro, fragmento. Por que fragmento, queridos? Porque o homem ele não pode substituir Jesus.
Ele recebe o legado de Deus, ele recebe o fundamento da fé que Jesus deixou sobre ele, e através da autoridade que foi colocada de Jesus para com os apóstolos, na unção dos apóstolos, na mensagem dos apóstolos, porque Jesus veio para isso, para entregar a missão, para deixar o legado, para deixar o caminho, e os apóstolos deram continuidade ao legado. Então, quem é a pedra principal? Salmo 118, 22 vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, ou a pedra angular que nós vimos aqui no começo. Jesus é o fundamento da fé. Jesus é o fundamento do cristianismo. E ele, quando ele dá essa autoridade para Pedro, ele dá autoridade para ele continuar o legado da mensagem que a igreja precisaria viver. Não só a Pedro, como a todos os apóstolos. Fala sobre essa pedra que fragmento de pedra, Pedro. Não, vamos lá. Pedra, tu és Pedro, quando ele fala para Jesus, Petros, no original grego, fragmento de pedra. E sobre esta pedra, Petra, a principal, Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Minha igreja será edificada. Sobre a evangelização, sobre a continuidade da mensagem dos apóstolos. E ali, a partir dessa mensagem, ele levanta a igreja. Porque ali ele enche os discípulos de fé, ali ele levanta a mensagem de renúncia, ali ele fala de que o reino dele não era aqui, ali ele alimenta a fé de Pedro, e através de Pedro, através dos outros apóstolos, ele vai expandindo a mensagem de crescimento da obra de Deus. Ali ele dá crescimento espiritual, ali ele delega autoridade para os apóstolos, para eles conseguirem romper, entregar a mensagem, ainda que sobre muitos açoites, né? Muitas surras, blasfêmias também, porque também blasfemaram contra eles. Tudo que eles passaram, mas eles passaram porque Jesus deixou um legado para eles. Eu botei aqui, queridos, só algumas coisas pequenas para a gente entender um pouquinho de onde, a partir da mensagem da salvação que chegou por meio dos apóstolos, elas começaram a se expandir. Porque assim, quando Jesus ele vai aos apóstolos, deixa o legado, aquele legado ali deles, eles começaram a transmitir. Toda vez que a igreja ela recebe um legado, aquilo ali precisava expandir. Quando o Senhor dá autoridade aos apóstolos para pregar, eles propagaram o evangelho por todo canto, de Jerusalém a Damasco, Antioquia e a Ásia Menor. Aí eu tentei dar uma estudada um pouquinho só de qual foi o campo missionário, ou campo de visão que os apóstolos calcularam para que a mensagem começasse a ser expandida. Porque assim, a gente também precisa ter cálculos. A gente também precisa calcular, a gente precisa planejar e a gente precisa detalhar aquilo que o Senhor dá nas nossas mãos. Como igreja, os apóstolos deixaram o legado, deixaram a mensagem que Cristo deu a eles, e a igreja ela veio se expandindo. A igreja ela veio seguindo. Jesus morreu, eles continuaram propagando, a igreja foi crescendo, o cristianismo foi crescendo, foi tomando uma proporção tão grande, e mesmo no meio da perseguição. Aí a gente pensa assim, é difícil pregar o evangelho hoje, onde as coisas estão muito difíceis. Gente, não é difícil pregar o evangelho hoje, como era na época que eles morriam. Eles eram levados aos coliseus para o leão comer eles, não é isso? Na época dos imperadores, eles eram queimados como tochas humanas. Se você for ver a história da igreja, você vai ver como eles eram oprimidos para conseguir pregar a mensagem que Deus tinha deixado para a vida deles. Sofreram, pagaram o preço, viveram a era da igreja onde foram perseguidos, viveram a era da igreja onde também um engano entrou, que foi a falsa religião. Eles viveram tudo quanto nós vivemos hoje também. Então, assim, a mensagem da igreja é a mesma e o preço que a igreja precisa pagar é o mesmo, ainda que as eras sejam diferentes. Só vem de formas diferentes, mas a mensagem continua sendo a mesma. Com perseguição ou sem perseguição, a obra de Deus na nossa vida e através de nós, ela precisa ser cumprida.
E a gente precisa seguir. Então, o Senhor dá autoridade aos discípulos, e ali, depois que Jesus morre, o que acontece? Os discípulos continuam a missão. Né? Aqui eu botei aqui áreas evangelísticas, né? Ou algumas áreas da missão dos discípulos. Após a morte de Jesus, a igreja vai se expandindo, a obra dá continuidade. Pedro prega na Judéia, Babilônia e Roma. André prega na Grécia, que é a província de Acaia. João em Éfeso. Filipe vai para a Ásia, Frígia e Herápolis. Bartolomeu, Ásia Menor até a Índia. Mateus, Pérsia, Judéia e Etiópia. Tomé, Madras na Índia. Simão, Armênia. Matias, na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, Egito, Palestina. Judas Tadeu, olha só, eu nem quase não escuto falar de Judas Tadeu, porque aqui não é o Iscariotes, foi o que mais fez missão, sem contar o apóstolo Paulo, Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. Isso aqui, queridos, depois que Jesus morreu e que a igreja estava sendo perseguida, as pessoas estavam fazendo a missão escondida, porque ele entendeu o que Jesus deixou, a autoridade que Jesus deixou sobre a vida deles. Ele entendeu, olha, fundamentado na fé, naquilo que vocês pregarem, aquilo que vocês anunciarem, a obra de Deus vai continuar. O plano infalível do Senhor vai se cumprir na sua vida, igreja. É isso que Jesus deixou para eles, esse legado que Jesus deixou para eles. Mas Jesus é tremendo, que ele fala assim, ó, em Lucas 10, 19, 20, vai assim: não vos alegreis, porque se vós sujeitos o Espírito, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aí no primeiro diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, do 19 ao 20. Ele não deixa os discípulos tipo assim, vai e se vira, não, que ele sabe o que ele faz? Ele dá autoridade para eles. Ele enche eles de poder, ele enche eles de capacitação, ele fortalece. O Senhor, quando ele nos chama para algo, ele não nos deixa à mercê, não, ele nos enche, ele nos capacita. Ele fala, vai, mas olha só, eu vou encher vocês. Eu vou dar autoridade, não tenha medo. Ele fala, praga alguma chegará à sua tenda. E muitas das vezes a gente que é igreja, a gente sabe de onde a gente veio, o que Deus tem para a nossa vida, mas a gente trava. Os medos nos paralisam. Um dos paralisadores da obra é o medo. O principal. Porque se eu não sair do lugar para fazer algo, nada acontece. Então, se tem o dos principais destruidores dessa obra, é o medo que a gente tem de avançar. É o medo de seguir. É o medo de obedecer esse chamado, esse legado. E isso vai cair por terra em nome de Jesus, porque a gente precisa romper. A gente precisa dar continuidade, não é isso? Em Efésios 2:20 também diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Ele é a pedra principal, né? E o fundamento dos apóstolos, dos profetas, transmitem a mensagem dele para que a obra possa continuar. O que seria o significado do nome dos apóstolos, né? Aquele que se prepara para sair em missão. Apóstolo é aquele que se prepara para sair em missão. Hoje, queridos, todos nós temos essa missão. Você tem a missão de pregar a palavra. Você tem a missão de continuar a obra. Você tem a missão de lançar fundamentos. Você tem a missão de trazer a mensagem do Senhor do céu para a terra, para que assim como nós somos edificados por Ele, outros possam ser edificados também. Outra coisa que Jesus vai fazer, Ele dimensiona. Não precisa passar o slide ainda não, que eu ainda estou lá no outro. Ele dimensiona. Agora ele envia os apóstolos, ele dá autoridade a Pedro e ele fala assim, ide. Depois que ele vê, ele calcula, ele fala assim, agora é a hora de ir. É a hora, agora não dá mais para aprender mais nada. Eu já ensinei, eu já falei, eu já dei o fundamento, eu já dei a direção, agora vocês vão, que aí ali é o ide, não é isso? Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem
for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Jesus também calculou a dimensão, e agora ele pega e via, né? Manda para o IT, manda os discípulos para o IT. E agora, para mim, é um dos principais para a gente poder fechar e concluir, é o detalhamento. Nosso Senhor é um Deus também detalhista. Sabe o que Jesus faz? Vocês não vão sem mim, vocês não vão sem o meu Espírito. Agora ele fala assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Agora ele reveste a igreja. Agora ele pega, lembra aquele detalhamento final que eu falei? Dentro do plano, dentro de uma planta, do cálculo, a dimensão e o detalhamento. Agora Jesus, ele não deixa a igreja dele, ele não deixa os discípulos dele sozinhos. Ele fala assim, agora eu vou encher vocês. Agora eu vou completar a obra que eu comecei a fazer na vida de vocês. Agora eu vou edificar vocês para que a obra que eu planejei na vida de vocês se cumpra. E a gente vê agora em Atos, né? O detalhamento é o zelo do Espírito Santo para com a igreja, porque ele tem cuidado da sua igreja. Ele tem nos edificado, ele tem nos enchido, ele tem cuidado de nós, ele tem visto aonde está o erro na obra, na construção. É ele que tem nos direcionado, é ele que está aqui, querido. É ele que alistou você do céu, é ele que tem um plano para a sua vida, e ele calculou, ele planejou. Ele tem a dimensão de onde você vai até onde você pode ir, mas é ele que te preenche. É ele que te completa, é ele que te capacita para essa obra. Sabe por que às vezes a gente não consegue? Porque nós não temos certeza disso. A gente acaba duvidando. Acontecem as dificuldades, a gente passa um monte de dificuldade na obra, porque é cansativo. Quem disse que fazer obra é fácil? Quem quer fazer obra sentado no sofá não é obra, é descanso. Obra é ativa. Obra é trabalhando, obra é corrigindo erro, obra é tapando buraco, obra é botando parte elétrica, botando luz onde está escuro. Obra é ativa. E para que a gente seja uma igreja que vive numa obra ativa, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa estar cheio do poder, a gente precisa estar cheio do revestimento, do detalhamento dele. Aí ele fala, fica lá, fica em Jerusalém, até que do alto, porque veio do alto. Do alto. Se formos chamados do alto, é do alto que vem o socorro. Se somos chamados do alto, é do alto que vem o revestimento. É do alto que vem a capacitação. É do alto que vem o poder. De onde a gente tem buscado? É do alto? Temos buscado esse revestimento do alto? Tem que ser daqui. Se não for daqui, a gente não consegue. E a igreja se reúne, 120 homens ali, em obediência. Porque ainda tem isso. Só é revestido quem obedece. Só é revestido quem obedece. Não é obediência parcial, porque a obra é completa. O Deus que criou é completo. Ele é infalível, né? Então, o que a gente dá para ele tem que ser completo também. Então, só é revestido quem obedece. Deus fala, fica lá, fica em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E a gente conhece a mensagem, né? Quando eles estavam 120 reunidos. E outra coisa, só é revestido quem ora. Obediência e oração. Às vezes a gente quer o revestimento, mas não quer o preço da oração. A gente quer o revestimento, mas não quer o preço da obediência. Né?
Fica lá, ora, clama. Perseverança. Todos juntos. Então também quer revestimento, tem que ter unidade. Quer revestimento, tem que ter perseverança. Quer revestimento, vai ser perseguido. Porque eles estavam escondidos ali. Porque a obra tinha só começado ali e eles ainda não tinham começado a divulgar o evangelho. A igreja estava começando já o tempo de perseguição. Tiago já tinha morrido, que foi o irmão de João, né? O primeiro apóstolo já a morrer, já antes da igreja seguir o propósito, já tinha morrido pelo imperador a fio de espada. Ou seja, eles estavam ali já sabendo que o futuro deles seria morrer por causa da pregação do evangelho. Então, eles estavam ali. Então, saber que iriam morrer não prendeu eles ou não impediu eles de viver aquilo que Deus tinha planejado para eles. E, às vezes, a gente tem medo por muito menos. Por muito menos. Então, queridos, quer poder de Deus, quer ser revestido, quer conseguir continuar a obra de Deus, obedeça, ore, persevere, tenha comunhão. É tantas coisas que a gente poderia falar nessa mensagem, mas eu sei de uma coisa, o Senhor chamou você, Ele tem o seu nome desde a fundação do tempo. Ele chamou você para essa obra. Se Ele chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te encher. Ele vai te dar poder para você continuar o legado. Para que as suas bases sejam fortes. Para que o plano dele na sua vida não seja falhado, mas seja um plano infalível. Para que você não afunde na fé. Para que você não fique toda hora caindo pilares de sustentação na sua vida. Porque sabe o que destruiu aquele prédio do Palace 2 que eu falei do começo? Eles identificaram que os dois pilares que caíram, que foi o P4 e o P44, foi justamente os pilares que eles tinham feito na planta para aguentar o peso de 400 e poucos quilos e botaram material que só aguentava 230 quilos. Na hora do equilíbrio, não deu, cai. A gente vai suportar um peso grande e o fundamento da gente é fraco, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente cai. Por que toda hora alguém cai na fé? Por que toda hora alguém morre espiritualmente? Por que toda hora fica fraco? Porque o fundamento é fraco. Se o fundamento é fraco, a fé cai. Agora, se o fundamento é o Senhor, se a base da tua fé é Jesus Cristo, se a base da tua fé é pregar a mensagem que Ele te convocou, que Ele te selecionou, pode vir o que tiver que vir, você não vai cair, não vai naufragar na sua fé. Fundamento, base, é isso que a gente precisa. Amém? Então, eles vão para lá, espera que do alto viesse o revestimento. Querido, a gente esperar em Deus não quer dizer que a gente não deixa de fazer nada. Porque, às vezes, a gente espera em Deus parado dentro de uma igreja, num grupo de pessoas ali, sofrendo, mas estamos ali nos aturando um ao outro, queridos. Porque imagina como é desesperador você ficar esperando uma promessa, eles esperaram 10 dias. Você tem que estar ali todo dia orando. É perseverança mesmo, a igreja precisa perseverar. E se ela perseverar, o socorro de Deus vem. É interessante que eu estava lembrando esses dias de quando Moisés ele tem encontro com Deus na sarça ardente. Quando ele sobe e ele vê a sarça, o Senhor vem ali naquela sarça, né? Porque Jesus vem na sarça. E ele fala assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o gemido deles, eu lembrei da minha promessa. Toda vez que a gente ora, toda vez que a gente geme, o Senhor lembra da promessa. Em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que eles estavam orando. Eles estavam perseverando. Sabe o que acontece? A promessa. A gente precisa se posicionar em oração, em clamor. E a promessa de Deus vem sobre a sua vida. Neemias. Lembrando a Deus das promessas. Não esqueça das promessas de Deus. Não quer orar nem meia hora antes do culto. Como é que as promessas vão vir assim desse jeito? A gente precisa vencer essa barreira de orar, de se posicionar como aquele que crê que foi vocacionado por Deus e foi chamado para essa obra. Vamos ficar de pé? Pode botar o último slide, a gente vai orar.
Isso aqui é só para quem crê, queridos. Isso ali são línguas repartidas de fogo. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que tem fundamentos firmados em Jesus, nossa base principal. A gente vai louvar, a igreja vem de novo. E vamos orar e o Senhor vai te encher, em nome de Jesus, da presença dEle.